Qual o seu animal favorito? Cachorro? Gato? Um pássaro? O mundo tem tantos animais e, às vezes, nós nos concentramos apenas em alguns. É verdade que cada pessoa tem a sua própria preferência e gosto, mas é sempre bom estarmos à disposição de novos horizontes. Pensando nisso, nós vamos um pouco além das fofuras dos filhotes de cães e gatos. Por aqui, você vai conferir alguns animais recém-nascidos que a gente não vê por aí todo dia. Meu nome é Ivan Lima e você é muito bem-vindo. Vamos começar com um animal bem inusitado, o ouriço, mas não do mar, viu? Falo daqueles animais que normalmente são confundidos com o porco-espinho. Com 16 espécies diferentes, os ouriços pertencem à ordem Erinaceomorpha. Eles costumam alcançar a maturidade sexual muito cedo, já no segundo ano de vida, e podem se reproduzir anualmente até a época em que morrem. A reprodução começa a partir de abril e pode durar até agosto ou meados de setembro, com cerca de 13 semanas para cada gestação. Normalmente, uma fêmea tem entre 4 e 6 filhotes, que nascem com cerca de 15 gramas, entre 6 e 9 centímetros de comprimento. Depois de 3 ou 4 semanas, eles já estão prontos para deixarem suas casas, com o objetivo de buscar alimentos ao lado da mãe. Os especialistas dizem que as fêmeas podem ter uma nova gestação mais para o final do ano, só que é bem improvável que os bebês consigam se preparar para um período de hibernação, engordando o suficiente para sobreviverem às épocas frias. Continuando. Talvez você não esteja preparado para a fofura que é um filhote de camelo também. Está? Não, né? Com 2 córcovas e achado na Ásia, esse animal conta com longos pelos, para lá de importantes, para que consigam enfrentar condições frias. Por mais que seja comum que as fêmeas atinjam a maturidade sexual aos 3 anos, normalmente é aos 4 que acontece o acasalamento. A partir do momento em que começam a se reproduzir, os camelos conseguem acasalar até meados dos 20 anos de idade. A gestação dura cerca de 13 meses e meio e as fêmeas costumam ter apenas um filhote por vez. Elas escolhem um lugar privado para ter o bebê, que já será capaz de andar em um intervalo de 30 minutos após o nascimento. E mesmo assim, a mãe e o filhote só costumam retornar para o grupo cerca de 2 semanas depois. Só quem teve a oportunidade de ver um cavalo marinho de perto sabe como esses animais são curiosos. Primeiro pela aparência, já que são peixes ósseos que normalmente alcançam somente uns 30 centímetros de comprimento. E, em segundo lugar, pela forma com que é realizada a reprodução. Algumas espécies são monogâmicas e costumam ficar com um único parceiro em época de reprodução, ou até mesmo por toda a vida. Ao contrário do que estamos acostumados no reino animal, o desenvolvimento do filhote ocorre em uma bolsa incubadora no corpo do macho e não da fêmea. Ao invés de fazerem a copulação, a fêmea transfere os ovos para o macho, que ficam na tal bolsa para receber nutrientes e oxigênio no período de gestação, que demora entre 2 semanas e 2 meses. Já a quantidade de ovos transferidos vai variar conforme o tamanho do animal, podendo ser entre 50 a 300 filhotes. O parto também é outro momento impressionante, em que o macho meio que expele filhotes de uma vez, quase como miniaturas de si mesmo. Como são pequenos e frágeis, apenas 5% não vira comida de outros animais e consegue atingir a fase adulta. E quanto ao filhote de pombo, hein? Você já viu um? Essa dúvida ficou famosa há alguns anos e até virou meme na internet, com pessoas dizendo que filhotes de pombos não existem. Ou mesmo que todos os pombos que vemos por aí são filhotes, e existe uma grande pomba gerando todos eles. Acontece que a explicação é bem mais simples. Por mais que os pombos consigam viver tranquilamente em ambientes urbanos,
Eles escolhem lugares calmos e discretos para depositarem seus ovos. Normalmente, seus ninhos podem ser encontrados nos cantos de prédios e casas abandonadas, assim como pontes e torres de igreja. Vale lembrar que é comum que cada fêmea bote em torno de 5 ovos. Depois de nascerem, os filhotes ficam no ninho e são alimentados pelos pais por até 40 dias. Tempo suficiente para que eles cresçam a ponto de uma pessoa comum não conseguir distinguir o filhote de um adulto. Da próxima vez que você encontrar um pela rua, repare se ele tem tiras roxas e verdes ao redor do pescoço. Se não tiver, é capaz que você esteja diante de um pombo jovem. E enquanto os pombos passam por uma grande mudança quando deixam a fase de filhote, os camaleões são quase uma miniatura do que se tornam no futuro. Por serem animais solitários, o macho e a fêmea se juntam somente em épocas de acasalamento, sendo que é o macho quem vai atrás de uma parceira. Como boa parte das espécies de camaleões bota ovos entre 5 e 45 por ninhada anual, é comum que eles sejam colocados em lugares escondidos, geralmente embaixo da terra. Já o tempo de incubação pode variar conforme a localização do animal, mas normalmente não passa de 1 ano. E diferente de outros animais, os camaleões não permanecem perto dos filhotes depois que eles nascem. Ao chegarem na fase adulta, esses animais alcançam entre 2,5 cm a 68 centímetros. Bom, seguimos nossa aventura até um animal que causa diferentes sentimentos nas pessoas. Alguns têm nojo, outros o usam como alimento e tem aqueles que pegam para cuidar. Podendo medir cerca de 10 centímetros, o caracol gera muitas dúvidas em relação à sua reprodução, já que a maioria deles é hermafrodita. Pode parecer que um caracol é capaz de gerar ovos do nada, mas, na verdade, ele precisa de um par para o acasalamento. O que acontece é que, ao final, os 2 caracóis devem ser capazes de gerar os próprios ovos. Por sua vez, os ovos passam por um período de gestação de 2 a 3 semanas. Eles são bem pequenos, em torno de 2,5 milímetros, e costumam vir aos montes, cerca de 80 unidades. Os filhotes de algumas espécies nascem brancos, quase transparentes, e se alimentam da própria membrana logo após deixarem os ovos. Eles rapidamente se tornam independentes. Em um intervalo de 5 dias, já são capazes de deixar os ninhos. Agora deixa eu te perguntar, você tem medo de cobra? Ou é daqueles que conseguem deixar o bicho ao redor do pescoço, hein? Talvez quando elas são filhotes, não é? Bom, de qualquer forma, a gestação delas é bastante curiosa, já que as cobras podem ser ovíparas, ou seja, nascerem de ovos, assim como podem ser ovovivíparas, o que quer dizer que uma cobra pode carregar o ovo dentro do organismo até o nascimento. E também podem ser vivíparas, que é quando o embrião se desenvolve dentro do corpo da mãe, sem a necessidade de ovos, e já nasce completo. Inclusive, a casca de um ovo de cobra é um pouco mole, mas surpreendentemente é resistente, o que faz com que os filhotes demorem um pouco para romper a proteção. Normalmente, as cobras costumam se reproduzir até 2 vezes ao ano, e as fêmeas têm preferência para lugares quentes na hora de depositar os ovos. Depois da copulação, um bebê de cobra demora entre 3 a 8 meses para nascer. E olha, ele já nasce variando entre 10 e 15 centímetros, com um jeito bastante independente, sem a necessidade dos cuidados da mãe. Se a cobra for peçonhenta, ela já vai nascer com o veneno. Em relação ao próximo animal que eu trago hoje, as pessoas também costumam ter diferentes opiniões sobre ele. Grande, robusto, com uma grande tromba e uma excelente memória. Os elefantes sempre aparecem na lista de maiores animais do mundo. E até que faz sentido, já que um elefante adulto pode pesar entre 4 e 7 toneladas. Mas e quanto ao filhote? Bom,
Podemos dizer que ele já nasce dando uma palhinha do que vai se tornar com cerca de 100 a 150 quilos e 1 metro de altura. Inclusive, a gestação dura em torno de 22 meses, uma das mais longas da natureza. O filhote nasce praticamente cego, o que torna a relação mãe e filho ainda mais forte do que pode acontecer com outros animais. O pequeno elefante costuma ser amamentado com o leite materno até os 3 anos de idade, época em que ele começa a se aventurar em um cardápio herbívoro. Além disso, até os 4 anos, o peso do elefante aumenta entre 9 e 20 quilos por mês. Agora me conte aqui embaixo, qual animal recém-nascido mais te surpreendeu? E até o próximo vídeo. Tchau!